Fala, coragem na graça, estamos agora no capítulo 5 do Epístola de Coríntios. Como prometido, eu fiz um vídeo bem curto do capítulo 4, espero que vocês tenham entendido. O capítulo 5 também vai ser bem curto, só tem 13 versículos. E a princípio o apóstolo Paulo fala sobre a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Bem, no versículo 1 dá pra gente ver o contexto do capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Me desculpem. No versículo 11 ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação. Ou seja, ele fala geralmente se ouve que há entre vós. Ou seja, é um pecado muito comum, fornicação. Acredito que todos sabem o que é fornicação. Seria a relação sexual fora, né, do padrão bíblico, que seria um homem com sua esposa. E ele diz que qual nem ainda entre os gentios, ou seja, ele diz que aquilo que estava acontecendo na igreja de Coríntios não era pior do que acontecia no mundo. E ele diz assim: como é a vez de quem abusa a mulher de seu pai. Ele diz assim: olha, isso foi tão grave que nem no mundo é comum acontecer isso, assim como no sentido de ser tantas vezes, né? Porque ele diz assim: geralmente se ouve, então estava ocorrendo muitas vezes lá. E o pecado a imoralidade estava tomando conta daquela igreja. Bem, então há um indivíduo aqui, ele não cita nome, que abusou da mulher de seu pai. Ou seja, não sei se exatamente a própria mãe, poderia ser madrasta, aqui não dá detalhes. No versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: vai explicar a pior, a mais gravidade do pecado da igreja e porque a igreja também tinha uma parcela de culpa. Porque ele diz no versículo 2 que eles não se sentiam nem tristes porque ele continuava na comunhão da igreja e não tinha sido disciplinado. Então ele vai exortar a igreja e dizer o seguinte: ó, vocês nem tristes ficaram. Ele diz assim: está inchados e realmente vos tristeceres por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então ele vai exortar a igreja de Coríntios porque a igreja não o disciplinou depois de ele ter cometido tal atrocidade, né? Aí no versículo 3 e versículo 5, ele diz que seria melhor disciplinar esse indivíduo e aí ele até usa uma metáfora, né? Seria melhor disciplinar esse indivíduo para que ele vá para o céu, se arrepende e vá para o céu, do que, meu Deus, ele ir para o inferno. Por isso que ele diz assim: eu, na verdade, ainda que esteja ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se já tivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto de vós, o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, ele determina e exorta a igreja, diga: igreja, discipline ele, mesmo que a carne dele seja entregue para Satanás, mas sua vida será salva, caso haja arrependimento, claro. Do versículo 6 ao versículo 8, ele vai explicar o seguinte: o porquê que precisa disciplinar esse indivíduo. Primeiro, porque ele cometeu pecado, claro. Segundo, porque é dever da igreja. E terceiro, porque isso vai influenciar a igreja a se escandalizar e cometer também. Porque ele diz versículo 6 ao versículo 8. No versículo 6 ele diz assim: não é boa a vossa jactância, ou seja, vocês se vangloriarem porque ele fez isso. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então ele meio que usa uma parábola. Ele diz que o fermento leveda toda a massa. É aquela palavra, por exemplo, da fruta. Por exemplo, se você tem um saco com frutas podres, uma fruta podre, um saco de frutas, e você tem uma anela podre, ela vai apodrecer todo o resto. Então é mais ou menos uma palavra bem semelhante a essa, que ele vai utilizar no caso o fermento e a massa de fermento, né? E ele diz assim: alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como está esse fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Façamos festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com pães asmos da sinceridade e da verdade, ou seja, pão sem fermento. No versículo 9 ao versículo 11, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, sobre a associação da igreja com essas pessoas. Se esse ímpio for disciplinado ou não for disciplinado, que ele deve ser, né? E ele não se arrepender, o apóstolo Paulo diz que não é para associar com essas pessoas. Ele diz assim: já por carta vos escrevi que não os associei com os que se prostituem. Aí ele diz: não com aqueles que são do mundo, porque não tem como você sair do mundo, mas com aqueles que se dizem irmãos e ainda continuam em pecado. Porque se você se associar com ele, você vai trazer prejuízo e escândalo para a igreja. E ele finaliza o versículo 12 e o versículo 13 dizendo o seguinte: porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Ou seja, vocês podem julgar
quando houver um pecado. Vocês têm autoridade para disciplinar. Se vocês têm essa autoridade, tirem ele, disciplinem ele. Amém?